Muito bem, estamos de volta, são 7h42 em Campos, 7h42. Muito bom dia para você que nos acompanha. Um bom dia especial aqui para os taxistas, né, Luiz? Você reforça aí também, a gente sempre faz. Para você que nos acompanha pelo Face também, muito bom dia. E para quem está chegando agora, seja bem-vindo. E eu trago o bom dia agora, então, do professor, ex-reitor da UENF e secretário agora, a partir do dia 1º de janeiro, de Agricultura do governo Vladimir Garotinho, Almir Júnior. Professor Almir, muito bom poder conversar com o senhor aqui na Folha FM. Seja bem-vindo ao Folha no Ar, primeira edição. É um prazer renovado sempre recebê-lo aqui. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes da Folha no Ar, né? Eu que agradeço a vocês, ao Grupo Folha, sempre pela oportunidade que nos dá de falar aqui sobre o que a gente acredita na nossa cidade, de temas mais diversos nesses tempos todos que eu estou em Campos. Agradecer muito e estou à disposição de vocês. Amigo, bom dia, muito obrigado pela presença. Parabéns pela indicação. Eu acho que você é um dos nomes que, pela cabedal técnico, né, pela bagagem, não só técnica, como que for falar técnico, você leva muito para a parte teórica, né, mas empírica, né, conhecimento teórico e empírico que você traz, realmente gestor universitário e no campo, na agricultura, né, você realmente é o nome que dá esperança de que esse governo consiga... porque a missão que você tem pela frente é muito difícil pela crise financeira. E a gente fez, Almir, 11 painéis de junho a agosto do ano passado, você deve ter visto alguns deles, sobre a crise financeira. Houve uns 34 especialistas, das mais diversas áreas, inclusive ex-gestores universitários, como gestores universitários como você, o seu atual substituto na UENF, o Raul, participou. A professora universitária da área de economia, finanças, sociologia, ciência política, empresários, sindicalistas, e 3 soluções foram unânimes, e 2 delas nós vamos abordar aqui. Eu falo que são unânimes porque são pessoas bastante diversas em áreas de atuação, em formação, em ideologia política. A primeira, 3 soluções foram apontadas para a crise financeira que foram unânimes, só 3. A primeira delas, o primeiro bloco aqui, a pergunta talvez mais importante dessa entrevista contigo. Como o Campos pode fazer para resgatar sua vocação agropecuária, na qual nasceu o município com um eixo econômico, 7 capitães, no século XVII, e foi eixo econômico de Campos até o final do século XX, mais especificamente em anos 1990, quando começou a entrar o dinheiro farto e fácil do petróleo, que hoje está miando, está indo embora. Você tem 2 PEs aí, participações especiais zeradas, as 2 últimas. Não há nada que indique que vai melhorar, e Campos, dos anos 90 para cá, literalmente abandonou sua vocação secular agropecuária. Primeiro que você analisasse esse processo, como especialista que é, e como fazer para retomar essa vocação. Bom dia. Bom dia. Quando eu fui convidado ou convocado pelo prefeito Vladimir e pelo vice Frederico, né, a gente, eu não esperava, né, não foi uma coisa construída politicamente. E a resposta foi: vocês estão me chamando para um desafio, vocês têm noção do tamanho do desafio? Porque Campos, que sempre foi, como dizia aí o ex-presidente, o espelho do Brasil, andou na contramão do Brasil nos últimos 30 anos. Fez tudo ao contrário. Enquanto o Brasil acreditou em agricultura, e basta conhecer Goiás, Mato Grosso, mais Mato Grosso do que Mato Grosso do Sul, e uma hora a gente pode explicar isso, o norte do Espírito Santo, que evoluiu substancialmente nesse processo, a gente fez o contrário.
Mas eu aceitei porque eu acredito que não temos outra saída fora da agricultura. Eu quero que me mostrem outra saída. Vamos trazer indústria para cá? Com qual o processo? E para Campos especificamente, ou para o Porto do Açu, que Campos acaba ficando fora da sua configuração, né, de limítrofe. Então, algumas ações que já estão sendo retomadas, quando a gente vê as histórias do que está acontecendo na cana, olha que riqueza quando a gente fala assim, em 2021, 2022, nós podemos ter outra usina aberta em Campos. Isso é uma retomada. Claro, né? A gente aprendeu. E o principal é a crise dá oportunidade. Nós não temos uma oportunidade de curto espaço do tempo como temos na agricultura. A crise é a oportunidade. E a gente já viveu isso. Né? Eu sou de uma região que viveu isso, de crise, saiu da crise, eu estava falando aqui com o Cláudio antes, né? Se você pega o município de Linhares, no Espírito Santo, que é um belo espelho, ele tem 150 mil habitantes e um orçamento de 1,5 bi. Campos tem 500, 550 mil habitantes, com orçamento de 1,5 bi, 900, 800 bi na saúde. Então, eu aceitei, né, não fazia parte do meu processo, da minha caminhada nesse momento, porque eu acredito que a gente pode contribuir coletivamente, né, não tem varinha de condão, não tem milagre, que a gente possa tocar um projeto junto com os agricultores, com associações de agricultores, que efetivamente dá uma resposta no médio prazo bastante intensa, se a gente acreditar nisso. Se a gente, que eu falo, o agricultor no campo, acreditar nisso, e o poder público dê condições mínimas para que ele caminhe na direção correta do processo produtivo. Alvir, mas você falou em abertura de usina, o próprio Federico está à frente desse processo, né, pela Coagro, junto com o Grupo MPE, a usina Paraíso, que não chegou a fechar, mas não moeu na última safra, né? Ela, é bom que se diga, ela não chegou a fechar, ela se manteve aberta, apenas não moeu, e deve estar moendo agora na próxima safra, né? Safra 2020-2021. Mas qual seria o pontapé inicial nessa missão que você tem, que não é uma missão fundamental, e como tudo aquilo que costuma ser fundamental não é fácil? Luiz, as pessoas precisam compreender que não existe milagre, que não existe varinha de condão, que a agricultura se faz no médio e no longo prazo e que a gente precisa começar. Os exemplos do Brasil, estamos cheios de exemplos. Acabei de citar Linhares, vamos há 30 anos atrás, quando Campos começou a esvaziar na sua agricultura, o que o Linhares fez? Vamos a Petrolina há 30 anos atrás, vamos a Uberaba, Uberlândia há 30 anos atrás, vamos ao Cerrado Brasileiro, solos que não serviam para nada, e hoje qualquer cidadezinha daquela, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, para citar algumas aqui, são cidades ricas, com alta empregabilidade, com alta qualidade de vida. Eu até brinco, tem times de futebol disputando bons campeonatos pelo Brasil afora, que para mim é uma boa referência. Para mim é uma boa referência. Se tem esporte dando certo, sempre foi uma boa referência para mim no modelo americano que a gente vê aí, né, das universidades americanas. Então, assim, não tem pontapé. O principal é, onde é que está a Secretaria de Agricultura? Ela existe? E como é que ela organiza? Onde é que estão as associações de agricultores? Eles existem? Como é que eles se organizam? Onde é que estão os sindicatos do poder do setor agrícola? Eles se organizam e eles funcionam? Sem isso, sem uma pauta coletiva, não vamos esperar milagre. E segundo, esperar recursos da prefeitura, nós vamos patinar de novo. Não adianta, não dá mais para a gente se enganar. É a minha opinião sobre isso. Existe recurso para financiamento agrícola, para produção agrícola pelo mundo afora. E, como diz o prefeito, dinheiro novo. Fala dinheiro novo porque o dinheiro que está aí está comprometido num período de pandemia que nos 2, 3 próximos anos, a prefeitura é toda endividada, a Secretaria de Agricultura não tem equipamento, ela não tem um prédio para funcionar, para receber, não tem uma sala para receber agricultor de maneira efetiva. Então, o pontapé inicial é trazer à luz a Secretaria de Agricultura e trazer as organizações, e não os indivíduos, que atuam na agricultura
sindicatos, cooperativas, associações, para que a gente possa organizar, porque se o agricultor não quiser, não adianta a gente ficar batendo na terra. Esse é o que eu posso dizer é que, neste momento, já de imediato, a gente tem que buscar nos organizar para ver o que nós temos e qual a direção. Vários produtores falam, não vou plantar fruta porque eu não tenho para quem vender. E aí tem vários projetos aí, né, de comercialização. Então, para responder a sua pergunta, a gente precisa trazer as associações, desde os agricultores menores, desde os assentados, até as grandes empreendimentos agrícolas, para a gente pautar na tecnologia, na inovação. Fora disso, não tem salvação. Tem uma pergunta aqui, de uma pessoa que tem experiência como produtor rural, além de ter sido integrante do governo municipal e uma atuação também na área da cultura, que é a Luciana Portinho, mas tem experiência também como produtora rural. A pergunta dela para você aqui no grupo, do qual você faz parte, né, o grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões. Ela pergunta aqui: professor Almir, bom dia. Como realizar uma gestão eficaz em área econômica tão crucial para o desenvolvimento de campos e do campista, tendo a sua pasta nos últimos 30 anos um orçamento pífio, em total desacordo com o potencial agropecuário do município? Confia que reverterá a pecuária específica da sua secretaria? A Luciana tem razão, mas eu repito, não vai ser o orçamento da Secretaria de Agricultura por si só que vai alavancar. Se colocarmos 100 milhões de reais na Secretaria de Agricultura e os agricultores não se organizarem, que ele tem que resolver, vou voltar aqui, Linhares, que é um município que eu convivo bem. O orçamento da Secretaria de Agricultura de Linhares é 7,5 milhões de reais por ano. Então, o planejamento estratégico que a gente tem que ter sob a tutela dos agricultores, da organização dos agricultores, no principal desafio dos agricultores, que é comercializar. A gente poderia fazer um paralelo aí com os franceses, né, cuja agricultura é brutalmente subsidiada, como diz o Roberto Rodrigues, né? Mas por quê? Porque a organização das cooperativas e associações francesas é uma coisa absurda. O poder político dos agricultores é algo inimaginável para nós campistas. Esse é o grande desafio. Eu sou de uma região onde a organização de agricultores, eles efetivamente conseguem pautar a agricultura no médio e no longo prazo. O prefeito que vai assumir não consegue mudar a rotina da agricultura. Se nós não fizermos isso, não vai ser recurso. Obviamente que a situação da Secretaria de Agricultura é muito ruim. Eu costumo usar um paralelo simplista, que o papel do poder público hoje é desatolar o trator que está no lamaçal, e parece que a areia é movediça, e entregar para os agricultores com organização, com ordenamento e com um sistema de comercialização mais competente do que temos. Esse é o grande desafio. Eu não posso ouvir de um produto. Imagina eu, professor de fruticultura, ouvir assim: eu não vou plantar fruta, não tem quem compra. Eu vou plantar cana, tem quem compra. Eu vou plantar leite, porque tem quem compra. Criar vaca de leite, né? Isso. Vou produzir leite, porque tem quem compra o meu bezerro e o meu leite. Então, a gente tem um sistema de organização, e eu estou fazendo um paralelo extremo, né, com a França, que é muito organizada do ponto de vista político. Não é porque agricultor lá é bonitinho, não. Ele se impõe e estabelece um protocolo, e tem uma agregação de valor fantástico, né, e vendem produtos de uma maneira... Isso é pautado na organização dos agricultores. Repito, a gente precisa convencer os agricultores de que ele precisa assumir as rédeas do processo com tecnologia, com conhecimento, com capacidade de comercialização, que é um problema. Ele não tem quantidade, ele não tem qualidade, ele não tem continuidade para fornecer um produto nobre que o mercado é extremamente exigente, principalmente os consumidores, que estabelece isso. Almir, qual é o papel que esse projeto quer dizer, o papel do Frederico no governo, nessa parte, vai ser muito importante, né? Tanto na agricultura, quanto na saúde, quanto no empreendedorismo de maneira geral. Ele vai funcionar meio como
Eu não estou comparando ideologia, nada disso, mas meio que tipo, como o Mourão funciona para a questão da Amazônia, por exemplo, do meio ambiente, né? Não estou comparando as pessoas, não estou comparando ideologia política, não, só para ficar claro. Mas é um vice proativo, né? Um vice que vai ter papéis. E como você falou, isso na saúde é uma cidade dentro da outra, né? Até orçamentariamente falando, saúde é um problema muito sério de Campos. Mas vamos ficar na sua área. Ele vai ter um papel também pela experiência que tem como industrial e como da Coagro, e como industrial do açúcar e do álcool, vai ter um papel também aí na agricultura. Como é que esse papel de Frederico, como é que você pretende, como é que vocês vão trabalhar juntos? E um projeto que eu sei de antemão para conversar com pessoas do governo, que é fundamental para vocês, que foi tentado no governo Rafael, mas não foi levado à frente, que é a reativação da SEASA, que entra nessa coisa de você reunir o produtor em torno da comercialização. Bom, o Frederico é um colega, um parceiro agrônomo já de longa data, a gente conviveu muito tempo discutindo agricultura, lidera o processo do ponto de vista político, foi eleito junto com o Vladimir para liderar esse processo, né? Tem uma experiência, colocou numa cooperativa que funciona em Campos, né? Tem uma experiência de gestão hospitalar que não cabe aqui. Bom, sobre o SEASA em Campos, ou sobre um polo agroalimentar em Campos, sobre comercialização em Campos. Lembrando que o governo passado, e aí sob a tutela do hoje eleito vereador Nildo Cardoso, eles conseguiram caminhar e tocou o processo nesse sentido. Mas ele é um projeto teórico formulado pela UENF, pelo professor Mauro Macedo Campos, junto com um grupo brasileiro que fala de polo agroalimentar. O SEASA, por si só, não resolve o problema. Ele é necessário, é fundamental, mas ele precisa ter uma estratégia do que a gente faz com o SEASA, qual é o papel do mercado municipal em Campos, onde transita, sei lá, 5, 10, 15 mil pessoas por dia, com todo o comércio em torno, qual que é o papel das feiras livres e qual que é a organização dos grandes supermercados na aquisição de produtos alimentícios produzidos no município de Campos do Goytacazes. Não adianta nada inaugurar o SEASA, que é uma porta de entrada, né? Nós não podemos ser só um ponto de passagem da BR-101. Em alguns municípios brasileiros, SEASA não funcionou se não tiver uma estruturação. Quem é que vai fazer a gestão? Eu, Almir, não acredito que o poder público, e aí já causa uma polêmica enorme, tenha condições, diante da descontinuidade de vários processos, de administrar um sistema de comercialização daquele, de tipo um SEASA. Polos de agricultura no Brasil, e aí eu posso citar de novo o meu Espírito Santo aqui, vai lá em São Mateus, vocês vão ver uma estrutura gigante, abandonada, porque não funciona. Porque hoje o produtor tem a condição de entregar direto nas grandes redes de supermercado e ele nem para no ponto. Para o pequeno agricultor, se nós tivermos um posto do Conab aqui, e a gente sabe que o governo federal está esvaziando e, pelo menos, fechando algumas unidades da Conab no Brasil, ela é importante para comprar alimentos de agricultores pequenos, os chamados familiares, ou não, né, mas pequenos agricultores. Então, inaugurar aquela pedra, naquela estrutura, gastar um montante de recursos, sem um plano estratégico do sistema de segurança alimentar em Campos, naquele debate de quantos projetos, Aloysio, a gente teve sobre reestruturação do mercado municipal de Campos nos últimos 30 anos. Já teve camelódromo de um lado, do outro. Então, a gente tem um projeto para isso, mas que envolve, desde uma negociação com a Conab, que nós tenhamos um SEASA funcionando e bem administrado, que as feiras livres sejam um polo irradiador, porque circula dinheiro na feira livre, é o dinheiro direto do consumidor para o produtor, que é algo fantástico, sabe? Porque isso... E aí a gente lembra, de novo, dos franceses. A sociedade francesa tem a exata noção do poder do agricultor e da importância da agricultura. É tanto que eles brigam, né? Nós hoje não podemos nem usar mais o nome champanhe, porque os franceses obrigaram o mundo a aceitar que champanhe é deles, no lugar deles, numa região deles específica.
Então, se nós não tivermos esse nível de organização e o consumidor chegar no supermercado e falar o seguinte, eu vou comprar desse que é de Campos, que é local. A FAO fala nisso, local, tem citado isso o tempo inteiro. O britânico faz isso, ele paga mais caro se for produzido na Inglaterra, mesmo que a empresa seja inglesa produzindo em outro país. Então, esse debate sobre segurança alimentar reporta a capacidade que nosso agricultor tem que ter de vender o seu produto, notadamente o agricultor menor, que não tem escala. Ele tem uma dificuldade enorme com escala, que é uma exigência dos grandes redes de supermercados, porque ela precisa ter o produto ali, porque o consumidor quer assim. Então, vai responder você, a gente precisa rever, tocando adiante, naquilo que já foi feito, sem e ver que a gente precisa dar continuidade a algumas políticas, mas não pode ser um polo único, isolado, porque, na minha opinião, vira um elefante branco. Você dá uma questão aí, Almício, que sobretudo na universidade, isso é uma política já complicada. Na universidade onde você vem é mais complicado ainda, que é a questão da iniciativa privada. E a gente sabe, conversando com várias pessoas do governo, né, com o próprio vereador Nildo, né, hoje vereador eleito, que o projeto em relação à SEASA, para não fugir dela, é que se ele fosse uma PPP, né, parceria público-privada, e que pessoas com experiência no ramo de varejo atacadista, que estivessem à frente da SEASA, mas que tem uma proposta até do Nildo, que está nessa conversa das mesas diretoras, passa também para esse projeto dele, que me parece ser uma ideia interessante. Ele conversou até com o Frederico sobre isso, então, ressalta também o papel que o Frederico está tendo na mesa diretora. O Frederico que fez, por exemplo, o Marcione da farmácia de Tocos, que foi o primeiro vereador do Grupo Bacelar que veio admitir o voto aí para Fábio Ribeiro e a mesa. E Frederico está dando um papel ativo também político, né? Marcione foi uma costura dele. Mas Nildo e o Frederico conversaram da possibilidade de ser 80% com a iniciativa privada e 20% para atender justamente esses agricultores incapazes de produzir em escala. Você acha que essa é a proposta? Você acha que poderia ser uma solução? Essa é uma das soluções. Na verdade, eu repito, a gente tem uma dificuldade enorme com a organização pública para tocar empreendimentos dessa natureza. E por isso a gente está num conflito. Olha, o CEAGES, para quem conhece, é o mundo em São Paulo, maior entreposto de comercialização de produtos alimentícios da América Latina, e está na pauta para ser privatizado. Eu acho que não é por aí. Eu acho que o poder público pode ter, sim, uma capacidade de gestão em contratos, em firmar, mas essa proposta de que o macro seja, que o sistema seja administrado numa PPP e que, por contrato, a gente tenha espaço a pedra, pequenos boxes para os pequenos agricultores, é uma proposta mais factível para fazê-lo funcionar. Na minha opinião, esse caminho é um caminho melhor. Você falou aí de PPP, né? Eu fui eleito reitor não falando em PPP, viu? E imagine que... Não apoiou, não? Mas eu só tinha outdoor falando que eu ia entregar para as grandes multinacionais da nossa universidade. Então, esse debate é um debate rico, porque a gente está muito na dicotomia, eu sou contra, eu sou a favor. Não contem comigo para isso. Né? Ou eu sou Bolsonaro, eu sou Lula. Não contem comigo para isso. Nós, no setor agrícola, precisamos... Tem políticas públicas criadas pelo PT, fantástico. Tem o agronegócio de grande monta, porque, para mim, tudo é agronegócio, viu? Tudo é agronegócio. Não tem o coitadinho que precisa de assistência para ficar no campo, não. Ele precisa de estrutura, como se dá para grandes empresas e para o pequeno também. Então, a respeito da sua pergunta, buscar parceria para tocar aquele empreendimento, para a gente viabilizá-lo e fazer de Campos um grande entreposto de alimentos para atender não só o município, os 500, 600 mil habitantes de Campos, mas os 2 milhões do Norte Fluminense, os 30 milhões
500 quilômetros, 600 quilômetros que nos rodeia, é fundamental. A BR-101, o aeroporto do lado, a BR-101 cruzando aqui. A gente não pode ser só ponto de passagem da logística brasileira. Agora vem o Porto do Açu com soja, com adubo. Mais uma vez, nós vamos ser ponto de passagem. Então, a gente precisa tirar proveito e sem parceria com quem produz e quem administra esse processo, eu acho mais difícil. E sem dinheiro ainda. Sem dinheiro, Tom, sem dinheiro, é verdade, sem dinheiro. Mas, enfim, Nogueira, só esse primeiro tema daria para fazer uns 2, 3 programas. Mas temos outras pautas. Sim. 8 e 7. Você quer fazer intervalo agora? Se couber uma pergunta, eu acho que está muito relacionada a esse bloco. Eu faço e a gente faz o intervalo daqui a pouco, se for possível. Ok. Perfeito. Professor, a questão dessa produção em escala, do tema desse primeiro bloco, que é o resgate da vocação agrícola, né, de Campos, ela também não passa, e aí eu vejo, desculpa se eu estiver errado, mas eu vejo com muita dificuldade isso em Campos, não passa pelo cooperativismo? Na verdade, o cooperativismo, o associativismo é uma coisa que no Brasil andou apanhando muito nos últimos 40 anos. A gente teve cooperativas que não avançaram, nós tivemos cooperativas incorporadas a grandes empresas, né? Quando a Parmalat chegou comprando aí, tinha a CCPL no passado, Cooperativa Central de Produtos Leiteiros, e a Parmalat chegou e comprou tudo, né? Comprou até o Palmeiras na época, né? E deu ruim depois, quando ela saiu, o Palmeiras caiu para a segunda divisão. Então é o seguinte, nós não temos outra saída que não seja a associação. É preciso olhar aquilo como um negócio. O Campos já teve experiências na fruticultura, na própria cooperativa de leite, agora nós temos a Coagro funcionando na cana, né? Nós não temos outra saída. Aquelas palavrinhas mágicas do setor agrícola, quantidade, qualidade, continuidade. Agricultor não consegue vender se não tiver quantidade, se não tiver qualidade. Hoje nós estamos falando de rastreabilidade. O rosto do agricultor num QR Code, numa maçã. Quem produziu isso? Se pegar o agrotóxico, então ele está enrolado. Você imagina, só para a gente falar assim, nós temos um polo de abacaxi, todo mundo sabe que eu sou mais conhecido como abacaxi, né? Nesse processo, que é uma fruta nobre, com coroa e muito doce. Em 2021, você não consegue comercializar abacaxi sem rastreabilidade. Pequenos agricultores de Campos, São Francisco da Bapuana, vão conseguir fazer isso sozinho? Não. A legislação determina que, a partir de 2021, mandioca, abacaxi, tenha rastreabilidade, segundo a legislação brasileira, tocada pelo Ministério da Agricultura e pela Anvisa. Se ele não se organizar, ele não só não consegue vender, como ele não consegue comprar insumos a preços mais baratos. É negócio, é agronegócio. Então, a gente queimou o filme, a foto ficou feia para a cooperativa nos últimos 40 anos, quebrou-se muito, e associações, elas foram partidarizadas do ponto de vista político-partidário, e acabou que virou conflitos que não negócio. Eu, Almir, enquanto estiver à frente desse debate, a gente vai tratar muito a questão da associação, das cooperativas, dos sindicatos rurais, com foco no agro que funciona e que dá sustentabilidade à produção e às famílias que estão no campo, né? Esse é o debate. Não tem outra saída. Voltando aqui, vai em Pinheiro, que é o município que eu nasci, tem uma associação de irrigante muito forte. Vai em Linhares, que é o município que eu citei aqui, tem uma Associação Brasileira de Produtor e Exportador de Mamão, muito forte, que pauta o governo federal. É quase modelo francês. É disso que as câmaras técnicas que eu participo em Brasília, todas elas têm representantes de associações de produtores de frutas, de vários cantos do Brasil. Sem isso, Cláudio, respondendo a sua pergunta aos telespectadores, eu não acredito que a gente vá caminhar. Perfeito. Bom, são 8h11. Professor, a gente faz um rápido intervalo, e a Luiz, e a você que está em casa nos acompanhando também, ou está nos ouvindo aí pelo rádio, e pelo streaming no Face. Voltamos em instantes
com essa entrevista com o professor Almir Júnior, reitor, ex-reitor da UENF e secretário de Agricultura a partir de 1º de janeiro do governo Vladimir Garotinho. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Voltaremos em instantes.